Ele chegou um dia muito bêbado, drogado também, e ele me espancou, tá? Foi em julho de 1999. Ele me espancou. Eu, sinceramente, até então não sabia o porquê, o que estava acontecendo, de nada. E foi no dia seguinte, a gente parou para conversar, ele chorou, pediu desculpas, perdão e falou que estava bêbado demais e que não estava... Mas eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa, se tinha outra coisa acontecendo. Ele falou que não, que era só um surto mesmo que ele teve. É muito comum mulheres, como a Maria Angélica, por exemplo, como ela relatou, perdoarem os companheiros, os agressores, né? Então você tem aquele momento de violência e ele depois volta, se arrepende, enfim, chora, como ela mesma relata, pede desculpas e ela acha que vai melhorar, que dali para frente vai ser tudo as mil maravilhas, e não é bem assim. Continuei com ele, mas as coisas começaram a ficar piores, tá? E um dia ele tentou me matar na frente da minha filha. Ele me bateu, me botou no chão e tentou me estrangular. Ele não me matou porque minha filha estava comigo, ela era muito bebê, ela tinha 3 anos e meio, tá? Mas ela ficou do meu lado o tempo inteiro e eu acho que por causa dela, ele não teve a coragem de terminar o que ele começou. No dia seguinte a esse, tá, eu saí de casa, fui para casa de uma amiga, uma vizinha, e com a minha filha e dormi na casa dela. A gente costuma dizer que esse é um ciclo, né, da violência. Então ele começa com a violência, depois tem um momento de lua de mel que a gente chama e depois ele volta a agredir novamente e o espaço entre uma agressão e outra começa a diminuir, por exemplo, né? Então ela se vê nesse ciclo achando que em algum momento as coisas vão melhorar e muitas vezes não melhoram, né? Pela manhã eu fui na minha casa pegar documentos, que eu não saí sem nada, eu fui na minha casa pegar documentos para ir até a delegacia. Nisso que eu vou até em casa, tá? Ele estava com uma outra pessoa dentro de casa, tá? Eles estavam armados, tá? E eles falaram que eles iam me matar. Mas nisso chegou uns amigos que eles eram clientes nossos, né? Chegaram nesse momento na minha casa e chamaram lá embaixo. Aproveitei, peguei meus documentos, desci também. E nisso que eu desci, ele falou que eu não ia sair. E aí ele pegou a arma e apontou para mim novamente. Ele buscou a arma e apontou para mim novamente. Nisso que ele pegou a arma, essas outras pessoas estavam como testemunha. Eu consegui me desvencilhar e saí com a minha cunhada e fomos direto para a delegacia. Quando uma mulher está ameaçada de morte ou sofreu uma violência, precisa ir na sua residência, buscar documentos, buscar pertences, ela deve ir acompanhada da polícia militar. Isso em qualquer lugar em que essa mulher resida, inclusive em territórios como favelas e comunidades, porque é um direito da mulher acessar a sua residência sem ser ameaçada novamente, sem sofrer uma nova violência e poder retirar de lá os bens que ela precisa naquele momento. Encontrei um detetive, que ele se colocou como detetive e falou, e começou a fazer as perguntas dentro da delegacia, ali na frente de todo mundo mesmo. A gente morre de vergonha porque é muito humilhante, você tem que falar as coisas todas que acontecem na frente de todo mundo. E aí eles perguntam não só uma vez, eles perguntam várias vezes a mesma coisa, se você tem certeza se era uma arma mesmo, se não era um guarda-chuva, se não era um pedaço de pau, se não era uma faca, se não era, entendeu? E isso eles perguntam mais de 10 vezes. No final, eles levam a gente para uma sala e você fica lá. E aí eles vão atrás, pelo menos foi isso que foi colocado, que eles foram atrás dele, tá?
Eles vêm, trouxeram ele, tá? Colocaram na minha frente, aí ele só estava sozinho, já não estava com a outra pessoa, estava sozinho. Aí ele veio e falou que não era nada disso, que não tinha arma nenhuma, que não sei o que não sei o que lá. Só que aí tinha essas pessoas que viram. No final das contas, esse detetive chegou à conclusão que realmente era uma arma e que queria a arma, que ele fosse atrás da arma. Não havendo uma delegacia especializada, que foi o caso da Maria Angélica, ela foi numa delegacia comum, a delegacia comum tem toda a possibilidade de atender perfeitamente, né? Porém, o caso que ela relata é um caso de atendimento que não foi humanizado. Então, no caso da Maria Angélica, teve essas falhas de não garantir o sigilo, de não garantir um atendimento acolhedor, humanizado, e esse questionamento repetido sobre a história que dá a impressão de que ela estava ali, na verdade, fazendo uma queixa infundada. Não bastasse isso, a Maria Angélica foi confrontada com o marido, com o companheiro, né, pela autoridade policial ali no momento em que ela já estava relatando a violência que ela tinha sofrido. Ou seja, eles não foram ouvidos em separado para garantir o sigilo, para garantir inclusive a preservar a vida dela, né? Não, ela foi colocada ao lado do agressor para um confrontar com o outro a história do que tinha acontecido. Isso também é muito grave. A gente já viu algumas notícias que não são notícias lá do passado, de quando aconteceu isso com a Maria Angélica, mas recentes, de casos em que mulheres e homens que passaram por uma violência foram colocados no na mesma viatura, por exemplo, o cara assassinou a mulher diante da autoridade policial. No mesmo dia eu já fui direto para o juizado, já entrei com pedido de divórcio, com pedido de separação e tal, e na época ainda era só separação, depois é que foi o divórcio. E aí eu já entrei e já pedi que ele não ficasse junto comigo. Mas sabe o que eles fizeram comigo? Eu não podia voltar para minha casa. Nem eu podia voltar e nem ele podia voltar. Entendeu? Então minha casa ficou largada, com tudo meu dentro. Eu não podia pegar nada, tá? E eu tive que sair de lá, uma mão na frente e outra atrás, e ir embora para o Rio de Janeiro. Nesse caso a gente tem um problema que é a violência patrimonial, né? A Maria Angélica pôde ir em casa, pegar algumas roupas dela e da filha pequena, mas ela deixou para trás um imóvel, ela deixou para trás o trabalho dela, ela deixou bens, móveis, objetos que podem ser importantes tanto para a memória e para a referência dela como pessoa, e com valores também que podem ter valor material, né? Então isso configura uma violência patrimonial, ela teve que abrir mão disso. O ideal seria que esse agressor fosse retirado do lar, né? Na época em que aconteceu essa violência com a Maria Angélica, não existia a Lei Maria da Penha, então não havia uma previsão legal para isso. Hoje, com a Lei Maria da Penha, uma das novidades que a lei trouxe é justamente a medida protetiva de urgência, que na verdade é assim, um cardápio de medidas que podem ser acessadas pelas mulheres, solicitadas ao sistema de justiça, para que façam valer seus direitos. Entre essas medidas está o afastamento do agressor do lar, da residência, daquele imóvel. Infelizmente é uma medida pouquíssimo aplicada, porque envolve justamente essa questão do patrimônio. Fui para a delegacia, eu estava com marcas de estrangulamento, eu estava toda roxa, porque ele me apertou muito na hora, né? Eu estava machucada, porque eu caí no chão, ele me jogou no chão. Então, mas ninguém me encaminhou para corpo de delito, ninguém me encaminhou para nada disso. E realmente eu não sei o que eles colocaram no BO, porque eu não consigo me lembrar, entendeu? E isso não fica com a gente, pelo menos comigo não ficou. O registro do caso da Maria Angélica na delegacia me parece que foi bastante falho. Não dá nem para afirmar com certeza que esse registro foi feito. Primeiro porque ela saiu de lá sem nenhuma cópia desse registro e ela não foi nunca mais chamada à delegacia ou ao sistema de justiça para depor por causa dessa tentativa de homicídio que ela sofreu, né, na época assim qualificada. Segundo porque ela não foi encaminhada dentro daquele sistema de políticas que existem na própria segurança pública para conseguir
comprovar que aquelas ações violentas tinham acontecido. Ela deveria ter sido encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer uma perícia, um exame de corpo de delito que confirmaria que aconteceram lesões, que ela estava ferida assim, assada, em tal lugar. Isso não foi feito, né? Então, houve essa falha. Se esse registro de ocorrência realmente aconteceu, foi um registro de ocorrência que resultou em nada para Maria Angélica, e esse é um dos motivos que leva, inclusive, as mulheres a não quererem denunciar, porque em muitos casos essas mulheres já têm uma opinião formada de que a denúncia só vai servir para desgastar ela mesma e que ela não vai conseguir nenhum tipo de reparação, ela não vai alcançar justiça. Eu estava toda machucada, eu estava com marcas de estrangulamento e eu tinha sido ameaçada com uma arma de fogo. Quer dizer, e ninguém sequer me passou por um psicólogo ou alguma coisa assim. Isso é uma coisa que a gente passa assim, será que eu fiz? O que aconteceu? O porquê? Será que eu mereci isso? Você nunca tem a certeza, sabe? Quer dizer, hoje em dia eu estou clara do que eu fiz, mas naquela época, nossa! E você encontra muita gente que fica te olhando de lado, entendeu? Que não tem certeza se, você não fez alguma coisa para ele ter essa reação. Você está me entendendo? Isso acontece na família, tá? Aconteceu na minha família. A família precisa de acompanhamento, os sobreviventes, as sobreviventes precisam de acompanhamento, e antes que o feminicídio aconteça, é preciso fortalecer psicologicamente essas mulheres, até para elas tomarem uma decisão, se for o caso, de romper o relacionamento e de ter uma virada aí na sua vida. Mas a ausência desse tipo de serviço é o que vem caracterizando a rede ao longo dos tempos. Antes da Lei Maria da Penha já era bem fraca essa oferta, depois da Lei Maria da Penha se fortaleceu um pouco mais ainda, é um serviço que a gente tem muita dificuldade de encontrar com frequência nos municípios. A questão da droga, o álcool, eles potencializam a violência, mas não são a causa principal. A causa principal é a maneira como eu olho para essa mulher, como eu vejo, ou como eu aprendi a ver essa mulher, como alguém que é inferior a mim, alguém que é a minha propriedade, né? Que está ali para me servir, né? E se ela fugir um pouquinho desse script, né, a violência é uma forma, né, de colocá-la de volta nessa caixinha. Então não tem como falar assim, porque o agressor é assim, assado, enfim. Pode ser qualquer pessoa, inclusive aquele seu colega de trabalho que você acha o máximo. Nossa, mas o meu colega de trabalho é maravilhoso, super solícito, mas ele... Porque nós fomos formados dentro dessa perspectiva, né, desigual, né, machista, enfim, patriarcal. A gente pode chamar de homem comum, não sei, essa pessoa que é isso, que é o tio do churrasco, né, é aquele pai de família... Né? Aquela pessoa que está com você no seu dia a dia ali, que você acha que é incapaz de cometer um ato de violência, mas te comete, ou violência física, ou violência psicológica. Aos 14 anos, ela recebeu outro telefonema, eu não estava em casa, ninguém estava em casa. Ela estava sozinha e ela recebeu um telefonema dele. Ele ligou para ela e falou assim, eu estou aqui embaixo, se você quiser me conhecer, que até então ela não lembrava mais dele, nem conhecia ele, né? Assim como ele não conhecia ela. Eu estou aqui embaixo, se você quiser me conhecer, você desça, que eu estou aqui embaixo para a gente conversar. Ela falou que foi até a janela, falou assim, olha só, até hoje você não quis vir me conhecer. Hoje eu não estou com vontade de te conhecer, então hoje não. E aí ele no outro dia ligou novamente, entendeu? Aí eu peguei ela e fui na delegacia de mulheres de Nova Iguaçu, tá? Elas simplesmente falaram que não podiam fazer nada, que só se ele tivesse agredido a gente de alguma maneira. Ela poderia ter falado dos centros de referência, orientado a Maria a procurar um centro, porque lá ela iria encontrar atendimento psicológico, social,
né? Jurídico também, uma orientação jurídica, além de atividades em grupo, enfim, ela entraria em contato com outras mulheres, né, que também estão na mesma situação, que passaram por isso, né? E ela seria ali orientada, inclusive sobre um plano de segurança, né? Porque se a presença dele incomoda, se a deixa insegura pela situação anterior, nós podemos, junto com ela, montar uma estratégia de segurança para prevenir qualquer outro tipo de violência, prevenir que ela venha, tanto ela quanto a filha venham sofrer novamente essa violência. É importante que esse profissional conheça também essa rede, porque também não basta você ter um fluxo, um protocolo da delegacia se o profissional mesmo não conhece os serviços dessa rede. Eu tive sorte mesmo, eu vou te dizer com sinceridade, eu tive sorte mesmo. A sorte de estar com a minha filha no dia que ele tentou me estrangular e o dia que ele tentou me matar com uma arma, que chegaram pessoas na minha casa. Não é uma loteria, né? Essa violência, ela poderia ter sido prevenida de alguma forma, né? Ou, enfim, ela poderia ter sido orientada de alguma forma, né? Não dá para contar com a sorte. Então, quando ela sofreu a violência, saiu de casa e tudo mais, né? É por isso que eu falo que a informação é importante para a prevenção, né? As campanhas, você massificar mesmo o tema, enfim, você falar dos serviços de atendimento, é importante, porque talvez ela não precisasse voltar para casa sozinha para buscar os documentos e dar de cara com um companheiro armado, com uma outra pessoa. As políticas públicas brasileiras retrocederam no sentido de garantir segurança para as mulheres. Hoje a gente pode falar que a gente tem leis que são importantes, leis que, se forem aplicadas integralmente, de fato podem melhorar a vida das mulheres, mas essas leis elas só saem do papel se elas forem utilizadas por pessoas que estão nesses espaços das políticas públicas e que têm negligenciado sistematicamente a escuta, o acolhimento, a orientação e a proteção das mulheres. A gente tem que ter, sim, um trabalho de prevenção, de informação, enfim, sobre o fenômeno, e a partir daí a gente conseguir afastar essas mulheres cada vez mais dessa expressão letal da violência que é o feminicídio. O que a gente costuma dizer é que o feminicídio, numa grande parte dos casos, é uma morte evitável, porque essa mulher já tinha passado em alguma política pública, essa mulher já tinha buscado ajuda para uma violência doméstica e familiar anterior, às vezes ela já tinha inclusive feito algum registro com base na Lei Maria da Penha, mesmo assim ela acabou morrendo, e essa morte poderia ter sido evitada por uma ação bem contundente, organizada do Estado brasileiro, que falhou.